Olá, gente, eu sou o Leonardo Souza e este é o nosso podcast Educação Eleitoral. No episódio de hoje vamos dar continuidade ao assunto partidos políticos e vamos abordar o funcionamento parlamentar das agremiações partidárias, tá? Mas antes de começar, eu queria conversar com vocês e agradecer as avaliações que a gente tem recebido no Spotify. As 5 estrelinhas estão pingando direto aqui, muito obrigado mesmo. Também agradecer cada comentário carinhoso que eu tenho recebido no Instagram, nos posts que a gente faz, também no direct, tá bom? E os feedbacks maravilhosos dos nossos materiais produzidos, tá? Muita gratidão por vocês são geniais. Obrigado mesmo, tá bom, gente? Então vamos lá. Funcionamento parlamentar dos partidos políticos. Ele está discipulado em capítulo próprio na Lei 9.096 de 95, a Lei dos Partidos Políticos, tá? E quem trata disso é o artigo 12 e o artigo 13 da nossa lei. Se você ler o artigo 12 e o artigo 13, você vai ver que não tem muita dificuldade. Mas sobre o artigo 13, tem uma peculiaridade bem interessante e importante para a prova, gente, porque esse artigo 13 foi alvo de discussão no STF, a gente vai abordar isso agora, tá? O artigo 12 diz o seguinte: o partido político funciona nas casas legislativas por intermédio de uma bancada, que deve constituir suas lideranças de acordo com o estatuto do partido, as disposições regimentais das respectivas casas e as normas desta lei. Agora, o artigo 13. Tem direito a funcionamento parlamentar em todas as casas legislativas para as quais tenha elegido representante o partido político que, em cada eleição para a Câmara dos Deputados, tenha o apoio. Em cada eleição para a Câmara dos Deputados, obtenha o apoio de, no mínimo, 5% dos votos apurados, não computados os brancos e nulos, distribuídos em pelo menos 1/3 dos estados, com um mínimo de 2% do total de cada um deles. Isso é o que está disposto no artigo 13 da nossa Lei dos Partidos Políticos. Pois bem, o dispositivo é até tranquilo, Mas o artigo 13, ele foi, que traz a nossa cláusula de barreira, cláusula de barreira partidária, ele foi declarado inconstitucional pelo Supremo nas ações diretas de inconstitucionalidade, ADIs, 1351 e 1354, lá por volta do ano de 2006 e 2007, mais ou menos, tá? Tornando inaplicável esse dispositivo da norma, por entender que ele afronta o pluralismo político e a liberdade partidária. Perfeito? No entanto, no direito eleitoral, nada é tão simples quanto parece, Então, o dispositivo declarado inconstitucional, então não é aplicável mais, então esquece ele e segue em frente. Só que em 2017 a cláusula de barreira voltou, mas não com esse mesmo dispositivo da Lei 9.096. Ela voltou com uma carinha nova, com uma roupa diferente, digamos assim. E agora prevista na nossa Constituição, inserida por meio da Emenda Constitucional 97 de 2017, que alterou a redação do parágrafo 3º do artigo 17 da nossa Constituição, que tem a seguinte disposição: somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito à rádio e TV, na forma da lei, os partidos políticos que, alternativamente, inciso 1, obtiverem nas eleições para a Câmara de Deputados, no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, tá bom? E 2, tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Uma coisa importante que a gente destaca aqui é que os requisitos são alternativos, tá? O parágrafo 3º deixa bem claro que o requisito é alternativo. Ou obtém, no mínimo, 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com no mínimo 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou tenham elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Tá? Esses partidos que alcançaram
um ou outro critério, terão acesso aos recursos do fundo partidário e acesso ao rádio e à televisão na forma da lei, tá bom? O que a banca pode fazer nesses casos aqui? Mudar esses percentuais, né? Em vez de 1/3, colocar 2/3, tudo para confundir a cabecinha da gente quando estiver fazendo lá a prova, tá? Então fica muito atento, marca direitinho na sua Constituição, na sua legislação, esses percentuais, se possível faça um resuminho, tá? Destacando bem os percentuais de cada um, tá bom? Uma coisa importante, essa regra já está valendo, Léo? Será que para as eleições de 2024, ano que vem, essas regras já estão valendo? Em parte, digamos assim, tá? A própria emenda constitucional 97 de 2017 estabeleceu uma regra de transição desde as eleições de 2018 até a eleição de 2030, quando o disposto no parágrafo 3º do artigo 17 vai ser aplicado de forma plena, tá? Isso se não acontecer nenhuma mudança até lá. Então, desde 2018, esses percentuais, esse número de deputados federais aqui, ele vem subindo gradualmente até que em 2030 ele vai alcançar o percentual pleno conforme o disposto na nossa Constituição, no parágrafo 3º do artigo 17, tá? Na nossa lei de partidos políticos anotada, a gente destacou bem essas regrinhas de transição, tá? Ano a ano, paulatinamente, de acordo com o texto da emenda. Mas se você não tem ou não adquiriu, sugiro que você dê uma lidinha no próprio texto da emenda constitucional 97. No artigo 3º, ela tem essas gradações ano a ano. Isso porque pode ser que seja cobrado nas provas futuras. Eu já vi cobrança disso em provas anteriores, né? Fazendo referência a essas gradações, tá? Mas numa prova futura pode ser cobrado também, já que o dispositivo constitucional será plenamente aplicado somente nas eleições de 2030. Tá bom, gente? Então, esse tema é curtinho, só a ressalva que a gente faz é quanto a essas ADIs que julgaram inconstitucionais o artigo 13 e a retomada da nossa cláusula de barreira voltada para o acesso ao fundo partidário e o acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 17 da nossa Constituição. Tá bom, gente? Beijo grande para vocês, até o próximo episódio e vamos nessa. Qualquer dúvida, a gente está à disposição no nosso canal do Instagram. Beijo grande, tchau, tchau, gente.